Boa tarde para todos vocês, boa tarde para todas vocês. Quem fala é o professor Robert Paulo. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais essa aula, a esse momento sensacional. Boa tarde, Daniela Santos. Tudo bem? Estou preparando um chamate leão. Vocês gostam de chamate? Chamate é muito legal. Eu adoro. Ai, ai. Chá à tarde, porque eu quero tomar esse chá gelado. Vou deixar bem aqui quando eu falo. Ah, café é bom também, Daniela. Eu tomo muito café. Aliás, eu tomo bastante café, às vezes até exagerado. Hoje eu tomei 2 cafés já, mas cafés que eu falo, quantidade boa. Mas também não tomo tanto café quanto vocês. Vocês tomam muito. Eu sei que vocês tomam muito. Vocês acabam tomando exageradamente. Vocês têm que tomar cuidado, porque café faz mal. Bom, vamos começar a nossa aula. Semana passada nós havíamos falado sobre modernismo, né? Estávamos falando sobre a primeira parte do modernismo, que era a primeira fase do modernismo. A segunda fase do modernismo. Então hoje nós vamos dar continuidade a essa segunda fase do modernismo com aquela apresentação da semana passada. Só abrir ela aqui para que ela funcione. Espero que se o seu ambiente não estiver bom, me fala, eu abaixo. Mas eu quero deixar essa aula com somzinho ambiente, porque por 2 razões. A primeira é bom trabalhar com música, sempre é bom. E a segunda, que eu não estou sozinho aqui na minha sala de trabalho. Então eu não posso privar a esposa de ouvir música. Então é bom pra gente... A aula fica com fundo de música. Se estiver muito alto, se vocês não estiverem me entendendo bem, me avisa, por favor. Vê se tá bom. Aliás, escreve aí pra mim, falando se tá bom, se a música tá alta, se tá baixa. Porque minha voz é alta. Então eu acho que ela sobrepõe a música tranquilamente. Bom, vamos lá então. Josué disse que tá tranquilo, então tá tranquilo. Semana passada, nós começamos falando sobre a segunda fase do modernismo, não foi isso? Me fala se foi isso, por favor, para eu saber. Além de falar da segunda fase do modernismo, se eu comecei aqui, então eu provavelmente devo ter ido até mais ou menos... Vamos ver se eu estou certo, se eu estou doidão, mas eu acho que estou certo. Nós falamos de Murilo Mendes, Canção do Exílio, e nós ficamos de falar de Jorge Lima, ou falamos de Jorge Lima. Acho que eu falei de Jorge Lima e li um poema para vocês, Jorge Lima. Foi? Um poema que se chama Nega Fulô. Acho que foi isso que eu li para vocês, Nega Fulô. Vocês devem se lembrar, né? E aí hoje é o dia da gente finalizar o Jorge Lima e falar do poetinha, o Vinícius de Moraes, que sem dúvida nenhuma é um dos mais importantes, um dos poetas mais significativos do modernismo brasileiro. Primeiro, então a aula de hoje começa falando do Vinícius de Moraes, o poetinha. Esse todo mundo conhece. O Vinícius de Moraes foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores escritores do modernismo brasileiro da segunda fase. Acho que ele compete de igual para igual com Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e outros que são considerados gênios do período. Vinícius foi um intelectual brasileiro, trabalhou na embaixada, foi embaixador durante muito tempo, depois se aposentou com honras e quando se aposentou passou a morar em Ipanema, no Rio de Janeiro, e ali passava suas tardes bebendo seu uísque, escrevendo poesia, e era um boêmio inveterado que vivia, né? Vivia com toda a boemia que se diz necessário para um poeta naquele período. Outra coisa importante também sobre o Vinícius de Moraes é que ele se introduziu, depois que ele terminou a embaixada, ele se introduziu na música popular brasileira. Então, você só vai ter imagens do Vinícius de Moraes na televisão depois de mais velho, lá para os seus 40 e poucos anos, porque é depois que ele aposenta da embaixada brasileira. A obra dele é dividida em algumas partes, das quais eu falarei. Entretanto, quero introduzir a minha aula com um vídeo do Vinícius de Moraes, que eu acho importante que vocês vejam esse vídeo junto comigo, né? Que conta um pouco sobre a história do Vinícius de Moraes, tipo, quem ele é, o que ele fez, quais são
quais são as características dele como poeta. É um mini documentário. Esse documentário tem 20 minutos, não é o tempo que nós vamos trabalhar nele, é claro. Nós vamos trabalhar pouquinho, eu vou usar 10 minutos dele e depois eu falo bastante. Ah, que bom, Daniela, eu fico feliz que você gosta dos vídeos. Eu também gosto, sabia? Porque eu acho mesmo. É claro que nós temos 2 pontos, tá? Um pode ser que eu esteja enrolando a aula. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque imagine se eu, durante 50 minutos, trabalho um vídeo de alguém. 50 minutos, a aula dura 50, 40, né? Se eu trabalho um vídeo durante 35, 40 minutos, não dá. Então eu tenho que intercalar. Entretanto, o ideal seria que todos nós assistíssemos. Por isso que eu vou compartilhar com vocês. Depois vocês assistem quando a aula acabar, tá bom? Vamos assistir só uns minutinhos, não são muitos, só uns minutinhos. E eu vou intercalar parando e comentando. Eu também acho, Daniela. Acho que fica diferente e não fica maçante. Porque durante 50 minutos eu falando sobre um slide, a gente perde ali o foco, né? E acho que é importante a gente primeiro ter o foco. Então vamos lá. Vou disponibilizar para vocês a partir de agora o vídeo. Vou pôr ele no tamanho grande, vou bloquear o meu áudio, mas estarei aqui com o vídeo ouvindo vocês. Caso vocês queiram falar, pode escrever, tranquilo. Se não sair áudio, me avisa, pelo amor de Deus. Ele é um capítulo da cultura brasileira. Ele era um ser agregador. Os amigos eram realmente muito importantes para ele. Ele foi um diplomata que se honrava de ser diplomata. Ele se definiu num momento de autoestima. Homem sou belo, macho sou forte, poeta sou altíssimo. A minha pátria é como se não fosse. É íntima doçura e vontade de chorar. Uma criança dormindo é minha pátria. Por isso, no exílio, assistindo dormir meu filho, choro de saudades de minha pátria. O Vinícius era muito sincero. Ele não fazia nada por fazer, para ser bonito, agradável ou oculto. Ele fazia do fundo do coração. Uma pessoa assim que, como Ferreira Goulart falou também, que estava sempre prestes a transbordar, né? Onde a emoção ficava assim, né, na beira de transbordar. E isso a pessoa é capaz de sentimentos assim muito maravilhosos e experimentar assim coisas muito maravilhosas e sofrer muito também, né? Ele tinha uma coisa audaciosa, porque se ele não fosse audacioso, ele não teria sido esse poeta, esse diplomata, conseguir. Eu digo sempre que ele é technicolor, é multicolor, é assim, como é que ele consegue todas as vertentes, né? É muito emocionante quando você vê, você olha um pouquinho assim a obra, a vida do Vinícius, muito impressionante, dá a impressão de que esse homem viveu uma dezena de vidas, sabe? Como é que deu tempo? Carlos Drummond, quando Vinícius morreu, o Carlos disse assim, Vinícius foi o único de nós que teve a coragem, não é só de ser poeta não, é de ser poeta e levar a vida de poeta. Os grandes heróis são generais, são homens de guerra, são soldados. E no Brasil nós temos esse panteão de um poeta, e um poeta que canta a beleza, que canta a natureza. Se me perguntarem o que é minha pátria, direi, não sei. De fato, não sei como, porquê e quando a minha pátria, mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água que elaboram e liquefazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas. O Vinícius, ele foi criado para estudar, para fazer uma carreira e, além de ter nascido um poeta,
Ele já nasceu um diplomata, ele tinha o dom da diplomacia. Meus avós, embora não fossem avós extremamente conservadores nem nada disso, eles queriam que ele seguisse uma carreira. Então ele foi preparado para isso, pelos pais, para seguir uma carreira. Em 1942, Vinícius prestou seu primeiro concurso para o Ministério das Relações Exteriores, mas foi reprovado. No ano seguinte, após outro disputadíssimo concurso, o poeta entrou para a carreira diplomática. Eu entrei para o Itamaraty, me convidaram para ir trabalhar na Comissão de Organismos Internacionais. Aí eu aceitei e fui lá na sala da Comissão de Organismos Internacionais. Tinha uma mesinha, 2 mesas encostadas assim uma na outra, uma cheia e outra vazia. Então me naturalmente para eu sentar na mesa vazia. E na mesa que já ocupada estava aboletado o poeta Vinícius de Moraes. E aí nós ficamos praticamente inseparáveis. De 52 até 55, nós estávamos juntos todo dia. Vontade de beijar os olhos de minha pátria, de niná-la, de passar a mão pelos cabelos. Vontade de mudar as cores do vestido auriverde, tão feias de minha pátria. E minha pátria sem sapatos e sem meias, pátria minha, tão pobrinha. Por que te amo tanto, pátria minha, eu que não tenho pátria? Eu semente que nasci do vento, eu que não vou e não venho, eu que permaneço em contato com a dor do tempo, eu elemento de ligação entre a ação e o pensamento, eu, fio invisível no espaço de todo adeus, eu, o sem Deus. Tenho-te, no entanto, em mim como um gemido de flor. Tenho-te como um amor morrido a quem se jurou. Tenho-te como uma fé sem dogma. Tenho-te em tudo em que não me sinto a jeito, nesta sala estrangeira, com lareira e sem pé direito. Vinícius tem o primeiro posto dele em 46 em Los Angeles, ou seja, um sujeito de sorte, né? Los Angeles, como tudo estava acontecendo, era Hollywood assim no auge, né? E o Vinícius vai para Los Angeles e ali conhece grandes diretores, conhece gente muito interessante de cinema, diretores, fotógrafos, roteiristas, gente, né, atores, atrizes brasileiros que estavam lá. Então, na verdade, a vida do Vinícius teve um salto de grande qualidade. E isso, é claro, isso se deve ao fato de ele estar ali, e ele estava ali porque ele tinha sido o primeiro posto dele como vice-cônsul. Eu diria que é um nacionalismo crítico, Iamar. Muito mais nacionalismo crítico do que um nacionalismo fanista. É um nacionalismo, eu acho que o nacionalismo não é um problema. O problema é não ter a criticidade, eu acho, né? O que eu acho. Não ter a criticidade, não encarar a coisa como ela deve ser encarada. Só por isso. Vou voltar para o vídeo. Depois ele vai para Paris, depois vai para Montevidéu. Então, quer dizer, essas cidades aparecem no nome do Vinícius como referência, né? Ou seja, várias vezes ele tem o poema e ele data ao final, né? Montevidéu, Paris, as crônicas, aí sim, nas crônicas isso aparece muito, aí nas crônicas ele conta, tem coisas lindas, porque ama Paris, mesmo Portugal, ele tem muita crônica, onde as cidades onde ele se viu são temas. Ah, pátria minha, lembra-me uma noite no Maine, Nova Inglaterra, quando tudo passou a ser infinito e nada terra, e eu vi Alfa e Beta de Centauro escalarem o monte até o céu. Muitos me surpreenderam parado no campo sem luz, à espera de ver surgir a Cruz do Sul, que eu sabia, mas amanheceu. Ele teve uma bolsa de estudos em Oxford, mas havia uma condição essencial para ter essa bolsa de estudos, que era ser solteiro, ou ir solteiro, pelo menos. Eu não tenho lembrança bem precisa, mas tenho lembrança de que ele levou Tati.
e ele não podia ter levado mulher. Então ele ficava lá e Tati ficou num apartamentinho ali por perto. Talvez não tão perto assim, sei que tão perto assim, isso aqui era dramático, porque ele descia pelo cano do quarto dele, descia, pegava a condução, ia passar a noite com Tati e depois voltava para Oxford. Adorno, que é um dos filósofos da escola de Frankfurt, diz que viver sem amor é nazismo. E o Vinícius de Moraes é o contrário. O que o Vinícius de Moraes fez? É um homem que teve a coragem de viver com amor. Fonte de mel, bicho triste, pátria minha, amada, idolatrada, salve, salve. Que mais doce esperança acorrentado não poder dizer-te, aguarda, não tardo. Quero rever-te, pátria minha, e para rever-te me esqueci de tudo. Fui cego, estropiado, surdo, mudo. Vi minha humilde morte cara a cara, rasguei poemas, mulheres, horizontes, fiquei simples, sem fontes. Pátria minha. Vinícius, sem dúvida nenhuma, é e continuará sendo um dos maiores poetas, né, escritores da história do nosso país. É e continuará sendo o maior representante da segunda fase do modernismo, ou um dos maiores. E eu acho interessante, aqui ó, eu disponibilizei para vocês o link desse vídeo, se vocês quiserem continuar assistindo depois da minha aula, não pode ser na hora da minha aula, tá por bonito na hora da minha aula. Uma coisa que me chama a atenção, que faz eu gostar bastante do Vinícius, e que faz eu achar interessante também o fato de ler poesia, é que o Vinícius, por mais que seja, né, um poeta de versos livres e brancos, ele também é um poeta de versos clássicos e metrificados. Dentro da sua obra, a gente pode dividir ela em 3 partes. A parte da poesia lírica, amorosa, né? As partes da poesia religiosa ou transcendental, que também é uma nomenclatura, e por último, a parte da poesia sensual, que também faz parte do projeto do Vinícius de Moraes. Então você tem lírico-amorosa, sensual e religiosa. São as 3 partes estruturais que formam a obra desse autor. Outra coisa também importante sobre o Vinícius, e que talvez a gente acabe esquecendo, é que ele, quando fez parte do modernismo Brasil, da música popular brasileira, o Vinícius gravou com gente muito importante. Baden Powell, Toquinho, próprio Tom Jobim, Tom Zé, uma galera que é extremamente importante também para a formação da literatura brasileira e que trouxe para nós esse contexto tão importante. Vamos continuar então. Bom, vocês podem anotar essas características da obra dele. Poeta social. Eu esqueci da poesia social, né? Poeta social, sensual e transcendental, ou transcendente, que significa parte da religiosidade. Tematizou o amor e a mulher, traz inúmeras influências simbolistas, que é muito recorrente na sua obra. Influência simbolista no sentido da angústia de viver. Você vai ver isso muito no Vinícius de Moraes, angústias, né? Uso de soneto da rima e de metrificação. Religiosidade e angústia associada à oscilação entre matéria e espírito. E a poesia do cotidiano dos relacionamentos amorosos. Bom, eu vou ler um poema para vocês, que é um soneto. Nós temos 2 sonetos, né? O primeiro soneto que eu aprendi, que é o soneto da fidelidade, e o soneto da separação. DJ, coloca uma música muito triste para mim. Pode ser um Ne me quitte pas, por favor. Pode ser mais alto. Meu DJ, a esposa DJ. Pode ser um Ne me quitte pas de Edith Piaf. Enquanto eu leio esse poema. N-E, ne, me, N-E, N-E, espaço,
Me é espaço. Pronto. Não. Não. Luana Maria Gadu, desculpa. Nina Simone? Não. Edith Piaf. Pode ser Maísa também. Maísa é boa. Apesar dela falar mal francês, mas é boa. Presta atenção, por favor. Farei a leitura do Soneto da Separação, com música ao fundo. Vocês estão ouvindo a música? Ou não? Fala pra mim, sim ou não, antes que eu comece. Sim, tá bom. Soneto da Separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Vinícius de Moraes. Agora, falando só um pouquinho rapidão. Ó, em primeiro lugar, acho que todo mundo entendeu esse poema, né? Eu costumo dizer que a pessoa que não teve uma paixão na vida e não teve uma grande decepção amorosa, talvez não entendesse esse poema, sobretudo quando ele diz de repente, não mais que de repente, né? Quer dizer, você não está esperando por isso, porque o relacionamento ninguém quer que acabe, né? E de repente, não mais que de repente, as relações entre os dois, o eu lírico e a mulher amada, ou o eu lírico e o homem amado, pode ser, tanto faz, passa a ser uma coisa muito estranha. E de repente, cada um segue para o seu canto e as pessoas se tornam estrangeiras na mesma pátria. Uma dica que eu dou para vocês lerem, tive a oportunidade de ler, é um conto da Lígia Fagundes Telles chamado Lua Crescente em Amsterdã. Lua, vou anotar aqui, caso vocês queiram. Lua Crescente. Vocês talvez não vão entender, mas eu vou adiantar. Em Amsterdã. E talvez vocês não vão ler também, porque as pessoas nem gostam muito. Lua Crescente em Amsterdã, é da Lígia Fagundes Telles. Esse texto é tão lindo que as pessoas não entendem, porque é um casal. Provavelmente eles são casados, não dá para saber muito bem na narrativa, mas eles são casados, estão juntos, e eles estão em Amsterdã. E eles não falam a língua de Amsterdã. Amsterdã tem uma praça que se chama Praça do Amor. E eles estão nessa praça, provavelmente nessa Praça do Amor. Só que eles não se gostam mais. Eles não estão mais conectados. A sensação que um tem do outro é que eles não estão felizes. E de repente, ela começa a acusar ele. Ela fala, eu tô com fome. Me dá uma comida. Se você me amasse, você faria um ensopado do seu coração. Aí ele fica olhando para ela. E assim, ela o tempo todo pedindo provas de amor. E ele fala, e você também. Ela dá um murro no peito dele assim forte. Fala assim, confessa que não me ama. Confessa que quer seguir sozinho sem mim. Aí ele fala assim, aí o narrador fala, não sei, não sabia. Não queria nada. Queria apenas ficar ali. Entendeu? Quer dizer, o amor acabou e de repente eles não querem mais nada um com o outro, não sabem. E aí eles estão num lugar que é estrangeiro. Eles são dois estrangeiros que não falam a mesma língua. E aí de repente ela fala para ele assim, o que acontece quando o amor acaba? Aí ele diz, quando o amor acaba, o vento sopra e a gente vira outra coisa. E é muito, muito, na minha opinião, tô falando de amor aqui, de fim de amor, mas assim, na minha opinião, é muito significativo. É uma das coisas mais lindas que eu já li. Porque faz muito, mas muito sentido o fato de que quando o amor acaba, o outro se torna diferente. O outro é outra coisa. Não é mais a mesma pessoa que você dividiu tanto tempo da sua vida. Compreende? E é incrível como isso faz muito sentido, pelo menos para mim. Faz muito sentido.
Você já deve ter terminado o namoro e um dia reencontrado o namorado, ex-namorado, ou ex-namorado, e é estranho, é estranho. Não parece que você dormiu com ele muito tempo, não parece que você namorou, não parece que teve intimidade. Não há mais intimidade, porque o fim do relacionamento significa isso. Acho que o Vinícius de Moraes traduz muito bem quando ele fala aqui, ó, nessa parte, ele fala assim, ó, de repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante e de sozinho o que se fez contente. Fez-se de amigo próximo o distante. Fez da vida uma aventura errante, de repente, não mais de repente. Quer dizer, ele fala assim, nossa, eu me aventurei nesse relacionamento e foi a pior coisa que eu fiz na vida. Mas a gente só percebe isso, e não é que foi a pior, na verdade, é a melhor até o momento em que ela deixa de ser boa, né? Acho que é igual o trabalho. Todo mundo fala, ai, se eu fosse professor. Aí eu falo, ai, se eu fosse empresário. Aí o empresário fala, ai, se eu fosse funcionário. É um poema, tem um poema do Machado de Assis que se chama Ciclo Vicioso. E aí tá lá, né? Nossa, eu tô perdendo muito tempo falando de coisas bonitas, mas isso me deixa bem feliz. Ciclo Vicioso. O Machado conta assim, que um vagalume estava um dia olhando o brilho da lua, né? E falando, nossa, que lua mais linda, que lua maior, que lua grande. Quem me dera ter o brilho, né? Ter o lume dessa lua, né? Quem me dera poder brilhar no céu e clarear as noites. E aí a lua fitando o sol, né? A lua olha para o sol e fala, quem me dera ser grande, ter tanto brilho quanto o sol, porque a minha luz não existe, é o sol que me ilumina. Se eu pudesse ser como o sol, eu brilharia mundos e mundos. E aí o sol, olhando para o vagalume, diz, como é duro iluminar todos, como eu gostaria de ser um simples vagalume. Quer dizer, é sempre uma estrela fitando ao... Eu acho que é assim, acho que o vagalume, eu esqueci, acho que o vagalume fala da estrela, a estrela fala da lua, a lua fala do sol, e o sol fala do vagalume. Quer dizer, o maior de todos, o astro-rei, né? É considerado o astro-rei, fala dos outros. É isso, Daniela, nunca satisfeito. A grama do vizinho é mais verde, falava eu na semana passada ao ler o texto do modernismo, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Bom, e agora, por falar em grama do vizinho, também nós temos aqui o poetinha, o Vinícius de Moraes falando do texto Desde Sempre, que é um poema interessante. E aí eu falei para vocês que ele tentava, dentro da obra dele, criar tem uma obra dele que é muito sensual, mas aqui, nesse mesmo poema, existe um contexto que deixa o eu lírico dividido. E aqui, eu sei que hoje nós não temos muito disso, mas existe aí uma distinção entre amor e desejo sexual, né? Amor é uma coisa para os românticos. E o Vinícius é um eterno romântico. Amor é uma coisa, desejo sexual é outra, e a gente está no meio ali, não sabendo o que faz, né? Já uma vez uma menina disse, você não me ama, você só me acha bonita. E eu falei, ué, que diferença faz, né? Quer dizer, que diferença faz? Se acha bonita e ama, não tinha diferença. Ou então, só tem desejo por mim, ele não me ama. E aí você fala assim, ué, mas como assim? É tudo a mesma coisa, mas os românticos não. Então, o Vinícius de Moraes tem esse poema que eu acho interessante, é um poema prosaico. Esse passado é um soneto decassílabo. 2 quartetos e 2 tercetos. Se eu fizer a metrificação, porque eu não vou perder tempo com isso, mas se eu fizer a metrificação, vocês vão perceber que dentro dos quartetos e dos tercetos, a gente tem ali uma divisão, tá? Uma divisão estrutural. Nesse poema aqui, já você não tem isso. Nesse poema aqui, você tem simplesmente uma metrificação livre, um verso livre. E o poema se chama Desde Sempre, eu vou fazer a leitura para vocês. E depois eu volto explicando, tá? Eu vou fazer a leitura primeiro e volto explicando se vocês não entenderem. Mas eu acho que é bem fácil, é prosaico. Mas é porque tem uma forma de ler, uma leitura normal, e tem uma outra forma que é você perceber o que está por trás daquilo que ele está dizendo, tá? Ele diz assim. Na minha frente, no cinema escuro e silencioso, eu vejo as imagens musicalmente rítmicas, narrando a beleza suave de um drama de amor.
Atrás de mim, no cinema, escuro e silencioso, ouço vozes surdas, viciadas, vivendo a miséria de uma comédia de carne. Cada beijo longo e casto do drama corresponde a cada beijo ruidoso e sensual da comédia. Minha alma recolhe a carícia de um e a minha carne a brutalidade de outro. Eu me angustio. Desespera-me não perder da comédia ridícula e falsa para me integrar definitivamente no drama. Sinto a minha carne curiosa, prendendo minhas palavras implorantes, que ambos se trocam na agitação do sexo. Tento fugir para a imagem pura e melodiosa, mas ouço terrivelmente tudo, sem poder tapar os ouvidos. No impulso fujo, vou para longe do casal impúdico, para somente poder ver a imagem, mas é tarde. Olho o drama sem mais penetrar-lhe a beleza. Minha imaginação cria o fim da comédia, que é sempre o mesmo fim. E me penetra a alma uma tristeza infinita, como se para mim tudo tivesse morrido. Se vocês conseguirem atingir o grau de compreensão que eu atingi nesse texto e conseguirem traduzir para a sua vida, isso demonstra claramente que vocês têm muita malícia e muita maturidade literária. Primeiro, a cena é muito simples, né? O eu lírico está no cinema, teoricamente, e na frente dele existe um drama e atrás dele existe uma comédia, não, mas na frente dele está assistindo um filme de drama, isso é óbvio. E atrás ele está vendo um casalzinho namorando no escurinho do cinema. Hoje é bem perigoso namorar no cinema porque tem câmera, né? E a câmera tem gravação noturna. É estranho. Depois você vai virar aí personagem de um filme. Acho que tomar muito cuidado com isso. Mas no tempo do Vinícius não devia ter câmera no cinema. Então era comum os casais irem pro cinema, não para transar, isso é bobeira, mas para namorar, para beijar, né? Para beijar na boca, essas coisas. Então, o que acontece é isso. É que no final das contas, a história é simples. O eu lírico vai ao cinema, assistir a um drama e atrás o casal está tendo uma relação sexual. Ele está dividido entre assistir ao drama, que tem o seu interesse, e também ver o que está acontecendo ali atrás. Ele chama de comédia. Aí é muito fácil você entender. Porque se você levar para o campo metafórico, existe a diferença entre a tragédia e a comédia na literatura grega, né? Na arte grega. A tragédia é muito tradicional, né? Ela não é extravagante, a comédia é muito extravagante, sensual, exagerada. Ela é sensual. Se você ler Lisístrata, por exemplo, Lisístrata e a Greve do Sexo, que foi traduzido pelo Milor Fernandes, você vai perceber o quanto Lisístrata é uma história muito sensual, muito sensual. Apesar de ser pequenininha, uma peça teatral pequenininha, mas muito interessante, muito engraçado. E ridicularizante também, tá? Da posição da feminina. É interessante, dá para você dar uma lida e falar, opa, vamos questionar. Apesar de que você tem que ler com os olhos de hoje, né? Ou com os olhos de antes, você não pode ler com os olhos de hoje, desculpa. Então você tem que ter essa consciência de que você não pode vacilar e tentar ler de uma forma diferente. Mas bom, o eu lírico aqui está, então, dividido. Mas o que ele está trazendo para a realidade, na minha opinião, é que ele está dividido entre o desejo que ele sente, ele está num filme, na história, né? E o desejo que ele sente pela carne e a vontade que ele tem de ser puro. O Vinícius casou 9 vezes e ele tinha esse negócio, ele sempre falava, já vi muitas entrevistas dele, falar sobre essa situação. Para ele, a relação sexual ela era quase que matrimonial, então por isso que ele precisava casar. Então ele casou, ele era um católico devoto, né? E casou diversas vezes, acho que apesar de inteligente, casou 9 vezes. É um escritor muito casadeiro. Os alunos na outra turma disseram que ele é a Gretchen, ou ele é o Fábio Júnior, né? Do século XIX para o XX. Século XX, melhor. Então, esse é o Vinícius de Moraes. E, claro, né, para finalizar, porque a gente tem poucos minutos, o Vinícius de Moraes tem essa forma de expressar a sua poesia. E o Catra, o Catra casou, mas o problema do Catra é que ele casava com todo mundo, estava casado com todo mundo ao mesmo tempo, né? O Catra teve filho demais, nossa senhora.
A Gretchen teve poucos filhos, o Fábio Júnior teve poucos filhos. Uns 8, 10. Tanta pensão que aquele cara pagou. Igual o Leonardo. O Leonardo fala que ele tem que a música dele é para pagar a pensão e os prédios que ele tem é para ele gastar dinheiro, porque senão ele não dá conta de pagar tanta pensão que ele paga. Mas é isso, cada um fala de um jeito, né? Mas esse é o Vinícius Moraes. Espero que vocês terminem de assistir o documentário, vale a pena. Inclusive, quem que é a próxima aula? Só para saber. Vamos ver se vocês podem assistir o documentário na próxima aula ou não. Quem que é a próxima aula? Vocês sabem? Eduardo? Eduardo, qual Eduardo? O Eduardo de Química? Ah, Eduardo de Química, que é do bigode? É? Ah, entendi. Não, então acho que vocês não vão querer perder, não, né? Vocês não vão querer perder, não, né? Vocês devem adorar a aula dele, não devem? Acho que vocês devem adorar a aula dele. Não sei por que as meninas gostam da aula dele. Não sei por quê. Porque senão eu ia falar para vocês assistirem ao documentário na aula dele. Não precisa assistir a aula dele, não, mas a aula do Eduardo vocês podem assistir. Tá bom? Pessoal, ó. Um beijo para vocês. Muito obrigado. Fiquem bem, tomem cuidado, tomem água. Evitem morrer. E até a próxima semana. A gente continua a partir dessa... Eu vou falar... Semana que vem, se vocês quiserem já saber o que eu vou falar do Carlos Drummond de Andrade, tá bom? Que é um poeta maior, mais importante. Eu vou ler bastante do Drummond. E é isso. Valeu, um beijo, um queijo. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Ó, escuta, terminar a aula aqui com o quê? Haikai, que é meio... É um rap falsamente da periferia, né? Rap de playboy, mas é bom. Tá certo? Quem tá cantando aí? Não, mas essa voz não é dele. Rincon, é com Rincon, galera. Muito louco. Um abração, valeu.